Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 18. Amém? Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 18. Diz o seguinte: certa ocasião estava Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que eu sou? Ao que eles replicaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelasse esse fato. E acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte, antes de verem o reino de Deus. Amém? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, como canal dos céus para falar à Tua igreja, para falar à Tua congregação nessa noite. Meu Deus, que nós sejamos alinhados, sejamos tocados e sejamos, meu Deus, estabelecidos no Teu plano, no Teu propósito, na Tua vontade, Pai. Deposita sobre nós, Pai, tudo aquilo que precisa ser depositado nessa noite. Sim, Deus, nós nos despojamos diante do Senhor e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. É interessante que esse texto aqui no Evangelho de Lucas, ele tinha acontecido logo após ali a multiplicação dos pães, né? Esse texto onde Jesus chega até os discípulos e pergunta quem eles eram, né? Quem ele era para as pessoas, quem ele era. Depois ele pergunta aos discípulos quem ele era para os discípulos. Esse texto acontece bem em meio a muita movimentação, a muitos milagres. Tinha acabado de ocorrer uma multiplicação de pães e peixes, né? E eles estavam fluindo ali como discípulos, como cristãos, sendo ensinados, comendo e bebendo com Jesus. E é interessante que é o primeiro momento em que um dos discípulos tem uma revelação clara de quem era Cristo, né? E eu estava meditando nesse texto nesses dias porque é interessante a sequência, a forma como segue os fatos aqui no Evangelho de Lucas. Se você ler essa mesma passagem sobre Pedro e Jesus em Mateus, por exemplo, ela vai dar alguns detalhes diferentes, mas aqui em Lucas ela tem um contexto, ela tem uma sequência que me chama a atenção, porque fala sobre um processo, né? Tanto nós temos falado sobre processo. Eu estava conversando ontem e falando sobre processo, nós estamos falando hoje, falando sobre processo, então é algo que tem queimado dentro de nós. Sabe, querido, não é um problema você às vezes estar aflito, você não conhecer a Jesus, não é um problema a forma como você se achega ao Senhor, não é um problema a forma como você se rende ao Senhor.
Mas sabe, nós precisamos ter uma consciência de que nós, filhos e filhas, né, nós nos achegamos a Cristo, nós iniciamos um processo. E esse processo ele é composto de início, meio e fim. E você precisa compreender isso, né? Porque se você não compreender qual é o teu início, querido, você não vai saber nem onde é o teu fim. Qual é o fim do teu processo cristão? O que você almeja no final da tua vida cristã, no final do teu processo? Você sabe o que você quer? Você já parou para pensar o que você quer alcançar em Cristo? Você já parou para pensar, se olhar no espelho e dizer assim, quem eu quero que esse cara seja daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos? Você já parou para pensar o quão afetado você está sendo pela tua vida cristã? Você já parou para pensar o quão inquietado você está sendo pela tua vida cristã? Sabe, há algo muito mais profundo e algo muito mais complexo, querido, do que nós simplesmente dizermos que nós somos cristãos. E tudo bem você se achegar a Cristo, você se derramar, você aceitar Ele como Jesus Salvador e você sofre aquele impacto, aquele primeiro amor, sabe? Mas aquilo é o início de um processo, querido. Assim como nós, né, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos, o nosso processo de vida cristã é da mesma forma. Com uma única diferença, nós vamos viver eternamente com Cristo. Mas existe um fim. Eu, por exemplo, tenho clareza, e eu estava conversando ontem à noite, e eu estava falando um pouco sobre o que nós entendemos por escatologia, e eu estava dizendo, cara, eu não vejo a hora de chegar ao fim. O cara falou assim para mim, qual é o fim? Eu falei, o fim é eu subindo as nuvens, tendo meu corpo glorificado, e recebendo meu Jesus nas nuvens. Por que esse é o fim? Esse é o fim nós como igreja, querido. Porque é o encontro da noiva com o noivo. E ali vai ter um casamento. Nas nuvens, nos mais altos céus, vai ter um casamento. E nós reinaremos com Cristo. Mas sabe, daqui até lá tem alguns longos passos. É interessante que os discípulos estavam caminhando com Jesus, estavam dormindo com Jesus, estavam comendo com Jesus, estavam vendo os sinais, as maravilhas, estavam falando todo o tempo com Jesus, estavam vendo Jesus agir e o poder de Cristo agir sobre as multidões. Sabe, tudo estava fluindo, tudo estava acontecendo. Mas é interessante que quando Jesus pergunta para eles, fala, olha, o que estão dizendo que eu sou? O que dizem que eu sou por aí? Você imagina que de 12, um aparece para dizer, não, tu és o Cristo. Né? Ainda que quando Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? Porque a multidão, tudo bem, eles não me conhecem, eles não têm relacionamento íntimo comigo, eles não acessam a minha intimidade, mas e vocês? Sabe, se você não tiver clareza de quem Cristo é, querido, você precisa se relacionar com Ele. Simples assim. A pergunta que você tem que se fazer nessa noite é quem Cristo é para você? Quem é Cristo? Sabe por quê? As multidões, elas acompanhavam Jesus, elas viam, elas estavam no começo de um processo. Mas os discípulos já estavam no meio. Os discípulos já estavam no meio. Existem níveis de relacionamento, não existem? Tem pessoas que você trata por colega. Tem pessoas que você trata por amigo. Tem pessoas que você trata por irmão. Né? E conforme a tua tratativa com as pessoas, você vai se deixando conhecer, não é assim? Qual é o grau de relacionamento que você tem com Cristo, querido? Ele é só um colega para você? Sabe, nós precisamos despertar como igreja nesses dias. Eu estou pensando nisso porque existe uma construção sendo executada. Né? Jesus é o arquiteto de um plano, de uma obra muito maior.
Nós somos uma ínfima partícula, né? Mas nós precisamos entender qual é o nosso papel e nos encaixar nele. E para isso nós precisamos nos relacionar com Ele. Sabe, assim que Pedro reconhece, né, que Cristo era o Filho de Deus, o Messias, o enviado, que Jesus era o Cristo. Jesus chega para os discípulos na sequência e ele fala: olha, vem cá, deixa eu admoestar vocês aí. Deixa eu te dar um alerta. Não sai divulgando isso agora. E eu não sei como tem sido, como foi ou como será o teu processo de descoberta da tua identidade. Mas sabe, às vezes nós nos frustramos, às vezes nós nos paralisamos porque nós descobrimos. É interessante que nós chegamos para uma vida com Cristo. Nós somos despertados, nós começamos a viver um grande amor com Ele. E Ele nos diz quem nós somos, Ele nos diz o que Ele quer de nós, e nós estamos ali empolgados. Mas sabe, querido, se tem algo que eu aprendo aqui, é que depois de entender a identidade de quem Cristo é para mim, e aquilo que eu tenho como plano e propósito, eu não posso sair dizendo isso para qualquer um e para todo mundo. Eu não estou falando sobre, né, evangelismo, eu não estou falando sobre você falar do amor de Cristo. Isso é básico, isso é mandamento. Mas sabe, existem particularidades do teu chamado, particularidades da tua identidade. E que se você não tiver sabedoria, né, você vai contar para pessoas que vão tentar matar o seu sonho. Cristo chega para os discípulos e Ele admoesta: olha, é necessário que eu passe por sofrimentos, né? Para que eles não revelassem, e fala: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado por quem? Pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Aqui, Jesus deixa todo um plano do Pai para a vida dele. Na verdade, os discípulos aqui não estavam tão atentos, porque se estivessem, quando Jesus realmente foi preso e capturado, eles já sabiam o final da história. Eles não teriam ficado tão aflitos, né? Mas Jesus aqui, ele já admoesta, ele fala o processo. E sabe, ele fala: olha, não fale quem eu sou, porque é necessário que eu passe por um processo, que eu seja perseguido por quem? Pelos líderes religiosos, pelos mestres da lei, por aqueles que falam que conhecem Jesus, mas não conhecem. E sabe, querido, muitas vezes as pessoas que estão à sua volta, elas não estão compreendendo a mesma coisa que você. Elas não estão vendo a mesma coisa que você. E se você não tomar cuidado, você vai ser paralisado na incredulidade dela. Eu vou repetir. Aqueles que estão à sua volta, se elas não estiverem sintonizadas no mesmo canal, na mesma rádio que você ali dos céus, talvez elas vão tentar, ou vão sem querer, ou vão por querer, matar a tua identidade, o teu sonho. A incredulidade do outro pode te paralisar. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, querido. Se a sua fé não ativar o outro, certamente a incredulidade dele vai te matar. Ou você vai ser influenciado, ou você vai se influenciar. Você precisa compreender isso. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias chaves. Nós estamos vivendo dias de reposicionamento, nós estamos vivendo dias de destravamento, dias de liberação dos céus, liberação profética de identidade, de propósito. Sabe, os nossos corações estão queimando por algo que está vindo sobre a igreja, nós temos profetizado, temos clamado por isso. Agora, sabe, querido, muitas vezes as pessoas vão tentar te paralisar. Às vezes, como eu disse, por querer, às vezes sem querer. Às vezes por maldade e às vezes por ignorância. Então os nossos ouvidos precisam estar seletivos nesses dias. A nossa boca, os nossos olhos precisam estar seletivos nesses dias. O que é que você está vendo? O que é que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo? Sabe, isso vai te definir, querido.
Quem você está ouvindo vai definir a forma como você vai agir. Sabe, você vai sempre ter a escolha de ouvir os céus ou ouvir a terra. Nós temos clamado por um alinhamento de propósito, por um alinhamento de realidade entre céus e terra. É algo que nós temos martelado e pedido, Senhor, manifesta. Alinha, Senhor, a vontade dos céus com a vontade da terra, Pai. Meu Deus, estabelece a vontade dos céus na terra. Nós oramos o Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Só que isso precisa sair, um dia precisa deixar de ser uma reza em você para virar uma oração, querido. Precisa deixar de ser vã repetição para ser algo sincero, uma palavra fluindo do teu coração e tocando regiões celestiais e ativando, liberando regiões celestiais. Pai nosso que estás nos céus, faz a tua vontade, assim na terra como é no céu. E nós temos clamado por isso. E então o Senhor vem, Ele fala, filho, eu vou te dar um plano e um propósito, eu vou te dizer o que você vai fazer daqui X tempo, ou eu vou te clarear, dê um passo agora. E aí o Senhor vem e fala com você, e você entende, você ouve, você se empolga, e você vai muitas vezes na inocência e fala, cara, você não acredita, Deus falou isso para mim. Ah, não falou não, não é assim, não foi isso. E aí você vai balançar. Você fala, opa, será que ele tem razão? E aí, dependendo do crédito que essa pessoa tem de relacionamento com você, você vai ouvir ela e não vai ouvir o Senhor, querido. Porque se você estiver mais carnal do que espiritual, você vai ouvir a carne, não o espírito. O que te define nesses dias é aquilo que você está vendo, está ouvindo, querido. Ou você passa a ver e ouvir os céus, ou você vai parar na incredulidade da terra. Sabe, nós precisamos compreender isso, porque são dias chave, dias proféticos, nós estamos vivendo o princípio das dores, a pré-tribulação, se você pode dizer isso. E você pode não acreditar. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Sabe, mas nós não vamos contar se é 7 anos, 7 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos. Mas nós estamos de fato vivendo o princípio dos dias finais, queridos. E sabe, daqui para frente, eu estava dizendo isso ontem à noite, vai piorar. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, que a palavra seria escassa, seria rara, que a morte fugiria, que as pessoas tentariam a morte e não encontrariam. Agora, sabe o que Jesus está estabelecendo nesse tempo? Vamos lá, vamos tentar ser didático. Se nós estamos num período pré-guerra, o que é que o Senhor vai estabelecer nesse tempo, querido? Um exército. Sabe, muitas vezes nós estamos individualmente passando por processos aí que têm nos forjado, que tem nos esticado, nos alongado, tem nos trazido confronto dentro de nós, tem nos trazido, às vezes, angústia, ansiedade, desesperança. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós perdemos a fé e a esperança nelas. Sabe, aí vem o Senhor e começa a nos realinhar. O Senhor vem com o desfibrilador e fala, não vai morrer ainda não, querido, tem mais um pouquinho. Põe assim o desfibrilador, faz bater de novo o coração. Entuba, deixa uns 3 dias ali, depois se levanta, começa de novo. E assim nós vamos sendo forjados. Sabe, eu não sei qual é a condição que você tem passado nesses dias, mas eu vou dizer uma coisa. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos sendo esticados, alinhados, querido. Se você seguir aqui pouquíssimo tempo depois, o Senhor vai ser preso, o Senhor vai ser humilhado, espancado, vai ser morto. Por quem? Por quem ele disse que ia fazer isso. Quem escuta os céus nunca é pego de surpresa, querido. Quem escuta o Senhor nunca vai ser pego de surpresa.
Então se você fala assim, mas eu não imaginava que isso fosse me acontecer, sabe, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, eu não imaginava que isso pudesse ser assim, eu caí porque afinal de contas, né, olha só, não, querido. Se você estiver conectado no Senhor, se você estiver ouvindo a Ele, quando vier a dúvida, quando vier a angústia, a tribulação, você já tem uma revelação clara de quem Ele é. Você já conhece o processo. Você já sabe que você vai precisar morrer para você mesmo e ressuscitar com Ele. Sabe esse mesmo processo que Jesus prediz aqui? Você precisa passar por ele, querido. Isso fica claro quando Jesus começa a falar essas coisas aqui. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês vão precisar passar pelo mesmo processo que eu. Vocês estão sendo arregimentados por mim e precisam passar pelo mesmo processo que eu. Sabe, vocês vão precisar ser mortos, perseguidos pelos religiosos. Vão precisar ser mortos e vão precisar ressuscitar comigo. Sabe, isso está tão atual como nunca. Você precisa morrer para a tua vontade, para o teu ego. Morrer para os teus planos, para os teus propósitos, deixar o Senhor guiar a tua vida, querido. Sabe quando você começa a servir a Cristo? Quando você entende que você não tem mais vida. E é tão difícil isso. Porque a gente quer viver a dualidade grega. A gente quer ter 5 dias nós e 2 para Cristo. Aliás, a gente quer ter só algumas horinhas para Cristo. E o resto do tempo a gente quer fazer o que quer fazer. Mas sabe, não cabe isso. Você já viu um exército em guerra? O soldado sai de casa, ele vai embora, ele fica lá até acabar a guerra, querido. Ele não passa a segunda na guerra, terça em casa, quarta na guerra, quinta em casa. Se você está sendo arregimentado pelo Senhor, você precisa compreender que você vai precisar morrer para você, ressuscitar com Ele, começar a se desenvolver nele. É interessante que o versículo 23 diz aqui, né? Que Jesus proclamava à multidão que se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Ele é o exemplo. Jesus é o primogênito, é o exemplo, é o número 1. Quer um bom exemplo de caminhada cristã? Olhe para Cristo. Negue-se a si mesmo. Jesus negou o ser, negou a autoridade que ele tinha de ser o próprio Deus, manifesto homem. Se humilhou e se entregou por mim e por você, querido. Tomou a cruz. Qual é a sua cruz? Qual tem sido o seu fardo aí, a sua cruz, querido? Pois se quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida pela minha causa, este a salvará. Se você não entender que você precisa perder a sua vida para Cristo, você não vai conseguir se salvar nele. Não sou eu que digo, não é alguém que está pedindo para você trabalhar para a igreja, para você cumprir um papel ministerial, para você gastar um tempo num ministério, para você se ativar aqui em alguma coisa. Tudo isso faz parte, mas é secundário, querido. Agora você precisa compreender que você precisa perder a sua vida. E nós, seres humanos, filhos e filhas, nós não estamos acostumados a perder. Já de criancinha, você vê crianças de 2 anos, tira para o ímpar, perde e já quer bater no outro. Por causa do individualismo, por causa do ego. E a gente vem para Cristo, a gente diz que entregou a vida para Ele, mas a gente não quer entregar de verdade. Nós estamos vendendo e não entregando. Por que vendendo? Porque nós somos comprados, querido. Você foi comprado. Um preço foi pago por você. Você compreende, o Evangelho ele precisa ser pregado na totalidade, na integralidade. Não adianta você tapar o sol com a peneira, literalmente. Sabe, não adianta você postergar as suas decisões. Não, agora eu vou ser um crente meia boca, porque afinal de contas eu tenho que terminar, né, a minha jornada aqui
profissional, eu estou prestes a ser promovido. Eu não tenho tempo para a igreja, agora eu não tenho tempo para me relacionar com Cristo. O tempo que eu vou gastar lá, fechado no meu quarto, eu posso fazer outra coisa aqui que eu preciso fazer para sustentar. E talvez você não tenha coragem de proferir essas palavras. Mas muitas vezes você faz isso. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente. E eu não estou aqui para te confrontar no sentido de querer te desanimar e dizer que você está tudo errado e que você perdeu. Não é isso. Eu estou aqui no sentido de te reposicionar, querido. De trazer clareza, de acender um candeeiro sobre a tua vida, deixar que você enxergue isso. Sabe, é tempo da gente manifestar na terra aquilo que os céus têm para nós, querido. E quando vier a dúvida, quando vier a incredulidade, você vai falar, não, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive, as palavras do Senhor vão estar vivas dentro de você. E você começa a profetizar e a proclamar isso. E aí o engano, a dúvida, a vergonha não vai te abater, querido. Sabe, eu não sei o que tem te afligido, o que tem te encurralado muitas vezes, mas eu posso te dizer, você serve ao Senhor dos Senhores, você serve ao Rei dos Reis. Não há nada complexo para o Senhor. Isso não quer dizer que você não vai sentir tristeza, que você muitas vezes não vai ficar angustiado, que você às vezes vai ficar... Mas sabe, corra para Ele, dê a resposta correta. Quando as coisas começarem a ficar desestabilizadas dentro de você, se ajoelhe diante do Senhor, querido. E comece a declarar quem Ele é. Porque você já sabe quem Ele é. Sabe, esse é o Evangelho, nunca foi diferente disso. E Deus é o Deus que continua fazendo milagres. Deus é o Deus que continua fazendo maravilhas. Deus é o Deus que continua fazendo proezas. Deus é o Deus que continua fazendo aquilo que a gente não pode fazer, querido. E Ele pode mudar a tua circunstância, a tua realidade hoje. E Ele pode vir na tua vida e alinhar você e transformar a tua realidade hoje. Você está ouvindo isso de um improvável. Pensa no improvável. Bastou um dia. Bastou um toque do Senhor. Agora, o que você tem feito para se dar acesso? Sabe, talvez você até nem consiga ter forças para caminhar na direção de Cristo. Mas será que pelo menos você está abrindo a porta, querido? O Senhor diz, eis que estou à porta aí, bato. Esse papel Ele faz. Ele diz que faz, Ele faz. Quem precisa abrir? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso... serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe, esses versículos, eles não estão aqui à toa. Não são palavras que estão aqui para rimar, para ser bonitinho, para te empolgar, para te emocionar, para te tirar do dia mal, para tocar a tua vida aí quando bate o desespero, quando as contas estão desalinhadas, quando vem a enfermidade, quando vem a luta, quando o teu casamento está bem difícil, quando os teus filhos já não... você olha e não vê. Sabe? Nesse momento você precisa correr para a palavra do Senhor. E você precisa atrair ela até você. Deixar que ela te toque, que ela te marque. Que ela mude a tua forma de ser, querido. E as respostas que você está procurando fora estão dentro de você. Sabe, você está procurando coisas fora que estão dentro de você, querido. Você está buscando em coisas, em pessoas, em expectativas que já foram designadas, colocadas, enxertadas em você. Agora você precisa crer e enxergar e viver isso. Fazer a tua parte. Sabe, nós estamos vivendo dias assim, né? Nós, quando digo eu, minha casa, dias em que a gente vai do 8 para o 80 no mesmo instante.
Se nós não estivermos em Deus e não tivermos Deus para estabilizar as nossas emoções, querido, fica doido. Fica louco. De verdade. Às vezes a gente está numa empolgação, que está enxergando e que está vendo as coisas do Senhor. E aí quando nós olhamos para a nossa humanidade, nós olhamos para as coisas que nós gostamos. Nós olhamos para as pessoas que nós gostamos e nós falamos, cara, como é que nós vamos conciliar tudo isso? Aí vem a dúvida, aí nós voltamos para a palavra do Senhor, mas sabe, nós temos uma palavra, nós temos o Senhor equilibrando os nossos temperamentos, nossos sentimentos, equilibrando as nossas emoções. Então não é fácil. E Jesus não disse que seria fácil. Sabe, mas eu entendi que eu preciso negar a mim mesmo, pegar a minha cruz, seguir a Cristo. E isso não está aqui escrito só para ser bonitinho. Isso está escrito para nos desafiar, querido. E o Senhor nesses dias, Ele nos desafia em obediência. Quer um bom desafio do Senhor nesses dias para você? O Senhor está nos desafiando em obediência, querido. Sabe, cada um na sua medida e cada um de alguma forma. Dentro de você algumas coisas estão aí te inquietando. Sabe, Lucas capítulo 15 fala sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida e sobre o filho pródigo. Mas especificamente na dracma perdida, que essa palavra tem sido rema para nós nesses últimos tempos. Essa dracma perdida, ela não veio para dizer que a mulher era avarenta, que tinha 10, perdeu uma e queria achar uma, não. O propósito da dracma ali não era ser achada, era a casa ser organizada e ser limpa. Sabe, se nós estamos sendo preparados, arregimentados para um exército, nós estamos num processo de preparação, querido. As coisas vão precisar ser colocadas no lugar. Sabe, talvez você tenha anos dentro da igreja. E eu quero ser profeta na sua vida nessa noite. Talvez você tenha anos dentro da igreja, você já escutou do Senhor as coisas que você precisa fazer, a forma como você precisa agir, e você nunca tem conseguido porque você não quer. Se isso faz sentido para você, pega aí no teu espírito. Mas nessa noite, o Senhor vai te dar a capacidade de se libertar de você mesmo, querido. Nessa noite o Senhor vai te dar a oportunidade de ser liberto de você. Não é para que você seja, estabelecido numa alta patente, para que você possa receber grandes coisas, mas é para que você possa cumprir o propósito dos céus. Sabe, nós estamos entrando em lugares, em ambientes que, se nós não entendermos, nós não nos rendermos, querido. Se nós não nos entregarmos, nós vamos ser como Ananias e Safira. E nós podemos não morrer fisicamente, mas nós vamos morrer espiritualmente. Eu vou te dizer de novo. Se você tem determinados ambientes em que a glória do Senhor está manifesta, que se você não se alinhar e não se adequar, você vai morrer, vai gerar morte em você. A ignorância te leva ao questionamento, e ao questionamento diante da presença do rei te leva à forca, querido, te leva à espada. Sabe, o Senhor está por fazer algo gigantesco na igreja. Você, igreja, o Senhor está por fazer algo gigantesco em você, então se submeta ao processo completo. É como os discípulos estavam ali, no capítulo, nós lemos na semana passada, capítulo 5, 6, 7 de Atos, tudo fluindo, tudo acontecendo, a sombra dos discípulos curavam, e o Senhor leva eles para onde? Para a cadeia, querido. Vai para a cadeia. Para pensar lá no seu cantinho, sabe a professora, quando você faz coisa errada? Não faz mais isso hoje em dia, Já fazia. Olha para o relógio lá.
Vai para a cadeia, depois de muito pensar lá no seu cantinho, agora você vai e prega o evangelho completo. Prega a mensagem completa. E a mensagem completa é: nós teremos sim dores, nós teremos aflições, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, é maior do que todas as coisas. Nome ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Esta é a verdade do evangelho, querido. Não tem circunstância, não tem luta, não tem prova, não tem dificuldade. Sabe, eu tenho falado que eu estou meio doido, né? Querido, a gente precisa de um pouco de insanidade nesses dias. Você precisa de uma dose de insanidade. Sabe, não dá para você se levar muito a sério não, querido. Nós estamos sofrendo a síndrome da angústia, do amanhã. Ai, mas e o que vai acontecer? Ai, pelo amor de Deus, ai, e se não der certo, daqui a 3 anos eu tenho um plano de... Ai, porque daqui a 10 anos eu vou fazer... Cara, pelo amor de Deus, se liberte de você. Seja um pouco insano. Ah, mas você está falando, você não sabe do que é, pode me acontecer muito ruim. Pode, mas você pode também não amanhecer amanhã. E aí, cabeção? Está fazendo plano para daqui 3 anos, sendo que você não sabe se acorda amanhã. Quem te garante que você vai dormir hoje e acorda amanhã? Quem fez um seguro aqui com você? Ah, mas o pastor não está te condenando não, querido. Entendem, pelo amor de Deus. Só que a gente não tem esse controle. Eu não estou dizendo que você vai morrer. Só que a gente não tem o controle de escolher isso. Então assim, você precisa ser um pouco responsável com essas coisas. Sabe, a gente vem para bombardeado com tanta informação, né, com tanta coisa. Isso não pode, aquilo é errado. Né, e a sociedade vai formatando a gente, e a gente vai entendendo que a gente precisa alcançar coisas. Eu preciso ter uma faculdade, a faculdade não é mais suficiente, eu preciso ter uma pós, a pós não é mais suficiente, eu preciso ter um doutorado, e aí eu chego no doutorado, não é mais o suficiente também, porque nós estamos sempre correndo atrás de algo que a gente não tem. Para quê? Para preencher algo que está vazio dentro da gente, querido. E vai continuar vazio. Enquanto você não fechar a porta do teu quarto, sentir o cheiro dele, e deixar ele te revirar. Deixar ele te tocar, te pegar, te virar de ponta cabeça. Dar umas 3 piruletas com você, sabe assim? Sabe, cada um na sua medida vai precisar entregar mais nesse tempo, querido. O Senhor está nos retirando agora, está nos levando para ter mais tempo com Ele. Quanto antes nós entendermos isso, antes nós vamos compreender os próximos passos. Às vezes o Senhor precisa nos parar. Às vezes para pegar para o braço assim e falar: pera aí, calma, vem aqui. Você já viu criança? Criança não é elétrico? Está ali o tempo todo correndo, você fala: pera aí, senta aqui um pouquinho, filho, calma. É assim a gente. Na imaturidade a gente está correndo que nem um doido. Se cansa um monte. Deus fala: não, pera aí, filho. Calma, senta aí. Vou te falar como é que faz. Para me ouvir. Sabe, talvez você não precise me ouvir nessa noite, mas você precisa ouvir uma voz dos céus dentro de você. Talvez você possa estar se perguntando: cara, não estou entendendo nada do que esse pastor está falando. Estou aqui com sono, com fome, eu podia estar em casa, né? No meu cantinho, na minha coberta, comendo pipoca. Mas sabe, você não veio aqui para me ver nem para me ouvir, querido. Você veio aqui para ver e ouvir o Senhor. Sabe, há um lugar de muito mais profundidade em Deus para a tua vida.
A minha oração e o meu anseio é que a tua realidade seja transformada nesses dias, que a realidade do Senhor seja estabelecida na plenitude sobre você. Há um plano e um propósito perfeito de Deus para a tua vida, querido. A perfeita vontade dEle. E sabe, você precisa se sincronizar nisso. E aí todas as coisas vão correr para o lugar. Essa angústia, essa instabilidade, essas dificuldades, essa luta, ela vai desaparecer. Quando Cristo aparecer na plenitude sobre você, todo o resto vai desaparecer. E o versículo 27 fala: com certeza, vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino dos céus, o reino de Deus. Você já ouviu falar de Enoque? Você crê que você pode ser o próximo Enoque ou não? E se Jesus não voltar antes, né? Ah, não, mas isso aí não acontece mais. Aconteceu 3 vezes, nunca mais vai acontecer, porque afinal de contas... Cara, aconteceu 3 vezes, que está relatado. Quantos aí já não sumiu? Talvez eu esteja doido mesmo, né? Você vai dizer que eu estou dizendo... O pastor está me dizendo agora que mais pessoas foram arrebatadas. Você pode dizer que não, querido? Eu não posso. Eu tenho, né, uma esperança dentro de mim que nem a morte eu vou ver. A morte física. Na verdade, eu oro para que a igreja coopere para a volta do Senhor. O dia que a igreja entender o papel dela, o Senhor volta no dia seguinte, querido. Tudo está posto. Todas as cartas estão alinhadas aí, né? Falta a igreja compreender. O Senhor já escreveu, já desenhou, já pintou, já estabeleceu. Falta a gente obedecer. Desafio de obediência. Sabe, eu queria que você fizesse um exercício comigo nessa noite. Amém? Que nós vamos orar, você vai se colocar de pé, e eu queria que você pensasse nas últimas ordens que o Senhor te deu nos últimos tempos e você não cumpriu. E você sabe que isso aconteceu. Nas últimas instruções que o Senhor te deu e que você, ou por vontade própria, ou por descuido, ou por engano, ou por ser roubado no seu tempo, por qualquer circunstância você não conseguiu executar. Eu queria orar com você nessa noite, para que o processo de Deus se complete na sua vida, querido. Eu queria orar com você nessa noite para te destravar, para que você acesse a plenitude da vontade de Deus, que você morra para você e nasça nele.